Boa noite, amados. A graça e a paz. Vocês estão bem? Aleluia. Quantos estão dispostos a aprender mais nessa noite? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Aleluia. Eu já vou começar logo aqui com submissão. Vou botar aqui o tempo, botar aqui o cronômetro para me submeter a Ele. Amém? Aleluia. Deus é bom. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, por esse culto de ensino. Sim, Pai, nós dependemos da Tua unção, do Teu Espírito. E por isso nós te pedimos, Pai, nessa noite, nesse momento, nesse lugar aqui agora, Pai, que a Tua unção venha sobre nós. A unção de ensino e a unção também para compreender e entender aquilo que o Senhor fala na Tua Sagrada Escritura. Pai, nós queremos sim abrir os nossos olhos espirituais. Nós queremos ver, nós queremos entender como o Senhor deseja nos conduzir nesse tempo em que nós estamos aqui. Pois um dia eu sei que nós estaremos em total submissão ao Senhor. E nesse tempo o Senhor estará governando sobre todo e sobre tudo. Mas nesse tempo aqui nós ainda precisamos aprender para vivermos esse tempo em que nós estamos aqui neste mundo caído, mas nós queremos sim, Senhor, obedecer a sua palavra, ser fiel à tua palavra, te obedecendo, se submetendo a tudo aquilo que o Senhor fala. Nós te agradecemos em nome de Jesus, quem crer diz amém. Glória a Deus. Então, amados, eu me empolgo a falar um pouco desse assunto, pois esse assunto ele é poderoso para salvar a nossa vida, amém? Para nos guiar, para nos trazer uma instrução, e para nos ajudar a viver uma vida poderosa em Deus. Sem entender isso aqui, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Você terá uma vida fracassada. Já vou avisar logo de cara. Sem entender os princípios de submissão e autoridade, você terá uma vida fracassada. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Se o mundo entendesse e aplicasse isso aqui, acabava todo o problema do mundo. Mas nós não vamos esperar nada do mundo, porque esse mundo ele vai cada vez pior. Mas nós fomos alcançados e em Cristo Jesus nós podemos melhorar dia após dia. Amém? Diga, só vai melhorar. Aleluia. Diga, a minha vida só vai melhorar. Aleluia. Então, irmãos, eu não sei como é que soa dentro de você, como é que fica o seu coração quando você ouve a palavra autoridade. E se essa palavra ainda arranha um pouco quando você ouve, ou então você fica um pouco receioso ou inquieto, ou de repente não se agrada muito da palavra autoridade, é bom você repensar isso, porque nós fazemos parte de um reino. E nesse reino, a única coisa que rege é a autoridade, uma autoridade suprema. Amém? Deus é a autoridade suprema. E todas as vezes que você ouvir a palavra autoridade, lembre do Senhor. Amém? Ela é a primeira autoridade. Ele é o primeiro a ser autoridade sobre as nossas vidas. E nós vamos falar um pouco hoje aqui. Eu quero trazer uma introdução sobre esse assunto muito importante. Eu vou estar hoje falando um pouco mesmo baseado aqui na apostila do Rema. Quem já conhece o Rema Brasil aqui, quem já é formado, quem é graduado, sabe, existe uma matéria chamada submissão e autoridade. Eu vou dizer uma coisa para você, irmãos, foi libertador demais para mim, quando eu ouvi essa matéria, quando eu estudei essa matéria, que eu acabei quebrando um monte de biscoito que eu tinha a respeito de submissão e a respeito de autoridade. Então foi muito bom entender, e não só entender, mas como também começar a aplicar na minha vida. Amém? Então há um conceito muito errado, a Natália já mensurou aqui. Quando você fala de submissão aí fora, meu irmão, o negócio é complicado. Falar de submissão para o mundo, prepare-se para as pedradas. Porque vão vir muitas. Mas infelizmente no meio da igreja cristã não tem sido muito diferente. Ainda tem muito crente sendo, agindo de uma forma bem errada, sem entender, sem compreender. Eu ouço muito crente dizer, eu me submeto a Deus. Eu sou cristão, eu me submeto a Deus, mas a homem nenhum eu me submeto. Já mostra logo de cara, irmão, está errado. Está errado. Amém? Porque nessa noite eu tenho certeza que você vai aprender um pouquinho sobre submissão e autoridade. Então nós precisamos entender o que é submissão e o que é autoridade. E propositalmente essa palavra veio nessa ordem mesmo. Primeiro, submissão, para depois a gente aprender um pouco mais sobre a autoridade. Amém?
E nós entendemos, amados, pela palavra do Senhor, que existe uma autoridade suprema. E eu sei que muitas das vezes se inquieta, alguém queria saber por que Deus é a autoridade suprema. Um dia talvez você vai entender, talvez você vai saber disso. Mas nesse momento cabe apenas nós nos submeter a isso, ok? Então nós estamos aqui hoje é um culto de ensino da palavra, e a palavra do Senhor vai ser ministrada. E se você não sabia, se você nunca entendeu, quando nós estamos ministrando a palavra de Deus aqui, a palavra do Senhor, ela é a autoridade suprema. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar nesse tempo um dos exemplos maiores que nós temos, como submissão e autoridade, é o próprio Cristo. Eu quero começar lendo esse texto, eu quero que você abra lá em Filipenses, no capítulo número 2. Filipenses, capítulo número 2, e o versículo número 5. A palavra do Senhor diz assim, de sorte que haja em vós. Está falando com quem? Está falando com você, irmãos? Aqui Paulo está escrevendo para a igreja, amém? E ele diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo o quê? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, diga servo, amém? Fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se, diga humilhou-se. Precisa você gravar essas palavras, amém? Humilhou-se a quem? A si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Até aqui, o que foi que nós vimos aqui? Esse sentimento de Cristo Jesus. Até aqui nós vimos um sentimento de submissão. Diga submissão. Então aqui, amados, a palavra do Senhor está dizendo que deve haver em nós, cristãos, filhos de Deus, nascidos de novo, batizados, crentes, que confessam a palavra, que diz que vai morar no céu, que diz que tem o poder de Deus sobre você. Em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha, Jesus sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. E ainda mais para nós, irmãos. Então deve haver o mesmo sentimento. E esse mesmo sentimento vai fazer o quê? Primeira coisa, vai se achar na forma de servo, se tomando na forma de servo. E depois, no verso 8, diz, se achando na forma de homem, humilhando-se. E uma coisa bem interessante que eu quero falar aqui, porque muito crente às vezes usa assim, diz, todos os humilhados serão exaltados. Não, está errado. É aqueles que se humilham. Pastor, porque eu fui humilhado muito tempo, um dia eu serei exaltado. Não, irmão, você vai continuar sendo humilhado. Porque se você não se humilhar, você nunca será exaltado. Mas vamos ver aqui, Jesus se humilhou. Ele sendo Deus, ele se humilhou. Olha o verso 9, diz, por isso, diga, por isso. Por isso o quê? Porque ele se humilhou. Por isso também Deus o exaltou. Quem foi que exaltou? Quem aqui quer ser exaltado? Pois para você ser exaltado, irmãos, você vai ter que se humilhar. Amém? Diz assim, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, aonde? Dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra. Eita, glória a Deus, aleluia. Quantos aqui querem mais autoridade para a sua vida? Quantos aqui querem mais autoridade para a sua vida? Amém? Quem não quiser pode deixar que eu recebo. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A sua autoridade, ela vai ser medida no nível de submissão. Não adianta você bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu sou autoridade em Cristo Jesus, se você não se submete. Se você não está se submetendo, eu vou dizer uma coisa para você. Se prepare, porque existe algo preparado para você, chamado queda. Eu creio que não é para nenhum de vocês que está aqui hoje, amém? Porque eu creio que você vai obedecer a palavra, entendendo
Então, irmãos, veja, o nosso maior exemplo é Jesus. Se Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, ele se tornou em forma de servo, ele se colocou para servir. Você percebe, irmãos, que quando Jesus começou a pregar, os judeus diziam assim: quem é esse? Ele fala como alguém que tem autoridade. Jesus não precisou bater no peito para mostrar que tinha autoridade. A maneira como ele falava demonstrava que ele estava submisso a alguém. Ele estava submisso ao Pai. Amém? E aqui diz que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, nós sabendo disso, irmãos, Jesus é a palavra. Amém? Jesus é a palavra. E ele, uma vez que ele nos alcançou, ele estabeleceu ordem. Ele estabeleceu meios, regras como nós devemos viver. Às vezes nós falamos muito: não estamos mais na lei, estamos na graça. E de fato estamos. Mas a graça não é uma bagunça. Na graça existe uma ordem. Na graça existe aquele que é supremo e que disponibilizou essa graça para nós. E há um meio pelo qual nós devemos viver na graça também. Amém? Eu me alegro com a palavra do Senhor, porque quando o Senhor fala de julgamento, Ele diz que vai começar pela sua casa. Ele vai começar pelos seus. Amém? Pelos crentes. Nós somos os primeiros a serem julgados. Amém? E, amados, uma das coisas que eu tenho percebido e analisado no meio cristão, como é que nós temos nos submetido a Deus. Pastor, eu me submeto a Deus. Pois bem, vamos ler um texto maravilhoso que está lá em Salmos 138, no versículo número 2. Salmos 138, versículo número 2. Quem achou diz amém. Aleluia. Salmos 138, versículo número 2 diz assim: inclinar-me-ei. O que é isso? Diga, me humilhar. Se inclinar, irmãos, é se prostrar, é se lançar mesmo diante. Ele diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. Quem foi que fez isso? O próprio Deus. Deus, ele engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Aí eu me pergunto a você, como você tem se submetido à palavra? Sabe, irmãos, muitas vezes eu presto atenção, inclusivamente, quando nós estamos, às vezes, num ambiente como esse, num culto, onde a palavra de Deus está sendo ministrada. E quem é que está falando quando a palavra de Deus está sendo ministrada? É o próprio Deus, é a palavra de Deus que está sendo falada. E Deus diz que Ele colocou a sua palavra acima do seu santo nome. E como nós nos submetemos a essa palavra? Como é que nós recebemos essa palavra? Como nós damos consideração a essa palavra? E isso daqui, irmãos, vai determinar o nível de autoridade no qual nós vamos andar. Jesus, ele disse, quando ele ressuscitou, ele veio para os seus discípulos e ele disse: eis que eu vos dou a autoridade. Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. E ele deu. Agora ele deu para quem? Para aqueles que se submetem à palavra. Irmãos, não adianta, se nós não nos submetemos à palavra, nós não vamos ter uma vida de autoridade. Pois aqui a palavra do Senhor está dizendo que Ele engrandeceu a sua palavra acima, diga acima. E nesse contexto de submissão e autoridade, às vezes a gente quer questionar Deus. Às vezes muitas pessoas querem questionar por que Deus é supremo. Sabe, irmãos, quantos aqui creem que Deus é um ser trino? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Espírito Santo. Amém? Você sabia que eles se submetem um ao outro? Você sabia disso? O Pai não manda no Filho, o Pai não manda no Espírito Santo, o Espírito Santo não manda nem no Pai nem no Filho, e o Filho não manda nem no Pai nem no Espírito Santo. Todos se submetem um ao outro. Isso é um sinal de autoridade. Eles são a autoridade máxima. Você não vai ver em nenhum lugar
um mandando no outro. Você vai ver um se submetendo ao outro. Jesus disse, eu só faço o que eu vi o meu pai fazer. Eu só faço o que o meu pai disse que era para eu fazer. Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo. Ele não falará nada dele mesmo, falará de mim. Se sujeitando a ele, a Jesus. Ou seja, os três estão em harmonia perfeita. Isso é o reino dos céus. Amém? E aqui nós conhecemos um pouquinho, eu não vou dar muita ênfase nisso aqui hoje, sobre a autoridade celestial. Nós falaremos durante esses outros dias que viremos aí, mas também Deus estabeleceu a autoridade aqui na terra, irmãos. Quando Deus criou a terra, a primeira coisa que ele estabeleceu foi uma ordem. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Sem forma é bagunçada. Mas Deus colocou logo tudo em ordem. Primeira coisa que ele diz, haja luz, conhecimento, entendimento. E começou a colocar as coisas em ordem. Quando ele criou todas as coisas, depois ele criou o homem e disse, dominai. Ele deu ao homem autoridade para dominar sobre todas as coisas. Amém? Ele criou também a mulher. E a mulher ele colocou junto com o homem, mas não para o homem dominar a mulher, para ambos governar todas as coisas. O problema foi que o homem não se submeteu à palavra. Olha a bronca que aconteceu lá no início. Todo o nosso sofrimento hoje é por conta que alguém não se submeteu à palavra. Deus disse, não coma, porque se comer certamente o quê? Morrerá. Ele não se submeteu a isso. Comeu, morreu. Perdeu a autoridade. Quem tem a autoridade hoje? O diabo. Deus entregou a autoridade ao homem. Ele não se submeteu a Deus. Se submeteu a quem? O diabo tomou a autoridade para ele. Mas Cristo não se submeteu ao diabo, se submeteu a Deus. E tomou a autoridade e agora devolveu para mim e para você. Agora cabe a mim e a você guardar aquilo que Deus te deu. E usar da melhor forma possível. Agora, para isso, você tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Se tornando na forma de servo, se humilhando a quem? A Deus. O se humilhar aqui não é a pessoas, é se humilhar a Deus. Amém? E aí Deus estabeleceu também uma forma de governo aqui na terra, irmãos. E infelizmente, nós temos visto muito cristão não entender isso e representar muito mal o reino de Deus. E eu quero me deter um pouquinho hoje mesmo sobre a autoridade terrena. Amém? E para isso eu quero que você vá lá para Romanos, capítulo número 13. Romanos, capítulo de número 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Amém? Todos acharam? Porque às vezes, irmãos, nós vemos muitos cristãos sem entender isso. E isso aqui nós vamos entender que é a estrutura, a divina estrutura de autoridade dada por Deus. Nós vamos ler o texto, eu vou ler na ACF, você acompanha na versão que você está aí. Diz assim, toda alma. Está escrito na sua Bíblia toda? Tá? Em toda a Bíblia está escrito assim? Toda. Então considere, irmãos, quando tiver toda, tudo. Amém? Toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Verso 2: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Você entendeu isso? Você entendeu isso mesmo, irmãos? Ele disse, por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos a condenação. Ficou claro até aí?
ele diz no verso 3, porque os magistrados, ou seja, as autoridades, não são terror para as boas obras, mas para as más. Amém? Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. De quem? Das autoridades. Se você fizer o bem, você vai ter, o louvor das autoridades. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Verso 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem impostos, impostos, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Louvado seja Deus. Amém? Só essa instrução aqui, irmãos, já é o suficiente para que nós venhamos a observar um pouco a nossa vida cristã e nos alinhar conforme a palavra do Senhor. Porque, irmãos, se um ímpio pegar essa palavra aqui e ele entender o que é que Deus está dizendo na sua palavra, ele vai começar a olhar para muitos crentes e dizer, rapaz, você é lá crente em nada. Eu pergunto para você nessa noite, irmãos, é um culto de ensino, mas nós podemos fazer uma reflexão sobre isso. Como você tem olhado para as autoridades? Como você tem se comportado diante das autoridades? Eu vou falar melhor, eu vou trazer algo aqui bem claro. Como é que você se comporta quando você vê uma blitz de trânsito, por exemplo? Como é que você se comporta quando você vê a Polícia Rodoviária Federal fazendo uma blitz na estrada? Um outro dia eu estava ouvindo um cristão falando e ele xingando, dizendo que esses miseráveis só querem ganhar dinheiro, esse povo só quer roubar, esse povo só quer não sei o que tirar o dinheiro de nós. Não, irmãos, eles estão aqui para preservar a nossa vida. Amém? Como é que você se comporta quando você é abordado numa blitz de trânsito? Porque, irmãos, aqui a palavra do Senhor deixa bem claro, diz que se nós fizermos o bem, ou seja, estivermos andando dentro da lei, dentro das normas, nós vamos ter o louvor. Você vai ser parado, por exemplo, numa blitz de trânsito, ele vai pegar o seu documento, ele vai olhar, checar tudo direitinho, checar o seu veículo e vai dizer, tenha uma boa viagem, vá em paz, não é assim? Quem já recebeu essa voz de um guarda de trânsito, de uma autoridade de trânsito? Irmãos, eles estão ali para cumprir regras, eles estão ali em prol da vida. Por exemplo, se você para com um veículo irregular e você recebe uma correção, o que é que ele está fazendo? Ele está dizendo, olha, eu estou corrigindo você nisso aqui, é em favor da sua vida. Porque uma vez que a gente está com algo fora das normas, isso pode colocar não só a minha, como a vida de outra pessoa em risco. Sim ou não? Quem dirige aqui é habilitado? Você entende, irmãos, quando a gente faz autoescola, a gente entende que cada item daquele é um item de segurança. Por exemplo, se você está com um alerta, um pisca ligado ou quebrado, e de repente você precisa entrar para a direita e você aciona ele, mas ele não está funcionando, o que vai acontecer? Você vai colocar tanto a sua vida como a vida de outro em risco. O guarda de trânsito vai chegar e dizer, você precisa corrigir isso, você precisa ajeitar isso aqui. E uma multa que muitas vezes nós sofremos é porque estamos andando errado. Eu vou dizer uma coisa para você, se você receber multa e você tiver tudo certo, tem as leis também, tem autoridade para você recorrer. Amém? Glória a Deus. Então isso aqui nós precisamos, irmãos, atentar muito para isso aqui. Mas eu quero voltar novamente lá para o versículo número 1, para que a gente venha entender de uma vez por todas e não questionarmos as autoridades. Ele diz que toda alma deve estar sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Diga, toda autoridade vem de Deus. Algo, irmãos, que eu aprendi, por exemplo, que ninguém se intitula autoridade. Ninguém do nada se levanta e diz, eu sou uma autoridade. Você pode se levantar agora e dizer que é uma autoridade de trânsito?
Para você ser uma autoridade de trânsito, por exemplo, você precisa se submeter a uma outra autoridade. Para você exercer a função de autoridade, primeiro você tem que se submeter. Por isso a submissão vem primeiro. Amém? E nós, como crentes, a palavra do Senhor está dizendo que nós devemos nos sujeitar a todas, sem exceção. E aí onde entra a questão, a bronca, que muitas vezes alguém considera só algumas e outras não. Quando o neguinho é parado, às vezes, pela PRF, por exemplo, se treme todinho na base. Mas quando é o guarda de trânsito ali, ele quer esnobar. Ele é autoridade tão quanto a PRF. Eles estão numa classificação diferente, mas todos eles têm o poder de lhe multar e você vai ter que pagar. Sim ou não? Todos são autoridade, nós devemos nos sujeitar a todos. Agora, se você tiver certo e ele estiver errado, você não vai se levantar contra ela, você vai buscar uma outra autoridade que pode cuidar disso. Amém? Não é você que resolve. Ele diz, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E aí no verso 2 ele diz assim, pois por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Pois bem, aí onde entra a questão, que muitos dizem, eu me submeto a Deus, mas eu não me submeto a autoridade nenhuma. Nós devemos sim, irmãos, nos submeter às autoridades, porque elas foram levantadas, foram ordenadas por Deus. Agora nós precisamos entender um pouquinho hoje sobre essa questão da submissão e entender a diferença entre submissão, entre obediência, que há uma diferença entre uma coisa e outra, apesar de andarem juntas, mas nós vamos entender o que é submissão e o que não é submissão. Amém? E nesse contexto aqui, quando fala de todas as autoridades, eu quero mencionar isso para você. Está falando das autoridades políticas, está falando das autoridades civis, está falando das autoridades religiosas ou eclesiásticas. Amém? Então toda a autoridade, toda ela foi levantada por Deus. E ela está submissa a uma outra autoridade. E aí, irmãos, onde entra a questão, porque às vezes nós, por não entender isso, ficamos questionando. Por exemplo, existe a posição da autoridade e existe a pessoa que foi colocada na posição de autoridade. Você entende isso? Há uma diferença da posição de autoridade e a pessoa que foi colocada naquela posição de autoridade. Sim ou não? O exemplo, eu citei aqui o exemplo da Polícia Rodoviária Federal. A instituição, ela é a autoridade. Uma vez que o policial está lá na sua farda, né, com todo o seu distintivo, com todo aquele posicionamento dele, ele ali é uma autoridade. Mas aquela pessoa, ele estudou, ele fez um concurso, ele passou naquele concurso, e nem sempre aquela pessoa quer dizer que ela é uma boa pessoa. De repente, alguém que não é lá essas flores que se cheire, mas ele está lá numa posição de autoridade. Então não adianta, irmãos, você querer dizer se ele é bom ou se ele não é. Apenas se sujeite, se submeta e ponto final. Ah, pastor, mas se ele estiver fazendo alguma coisa que não está de acordo com a lei, eu já falei aqui agora, você tem meios pelos quais você pode recorrer. Mas se você se colocar contra ela, não se sujeitar a ela, o negócio vai engrossar para o seu lado. Porque se ele não puder resolver sozinho, ele vai chamar o reforço. E vai vir reforço. E você vai entrar em cana. E vai pagar uma multa maior. E vai sofrer mais dano. Corre risco de ser preso. Seu carro, seu veículo ser preso. Então, irmãos, não adianta. Se sujeite logo e ponto final. Uma das coisas que eu tenho presenciado muito e visto muito, não só com crentes, mas de um modo geral. Pessoas que, às vezes, fogem da blitz. Evade-se do lugar. Por exemplo, vem e presencia uma blitz, a polícia dá sinal para você parar e ele, em vez de parar, ele corre. Não corra não, irmãos. Sabe aquele ditado, se correr o bicho pega? Vale para isso aí. Se correr, o bicho vai pegar. Porque os caras vão vir para cima mesmo. Você correu, você se torna agora suspeito. Às vezes você é um cidadão de bem, só por conta de uma ilegalidade que você tem, não quer parar, não quer ser punido, aí quer fugir daquilo dali. Não se submete. E aí, rapaz, esse negócio vai ser feio. E aí eu já vi muitos, por exemplo, sofrerem acidente por uma besteira.
Eu já vi pessoas, de repente, a polícia agir de uma forma, às vezes até, digamos, autoritária mesmo, mas ela precisou, ela é autoridade. É por isso que aqui vem dizendo, se você não fizer a coisa certa, se prepare, porque vai vir castigo mesmo. Eu lembro de uma situação que aconteceu uma vez no Rio de Janeiro, de uma mãe, ela lamentando a perca de um filho. Mas a polícia estava fazendo uma blitz na subida de um morro, e 2 jovens numa moto, eles vinham e a polícia pediu para eles pararem. Eles eram realmente cidadãos de bem, só que eles estavam com a moto ilegal, eles não tinham habilitação. E quando a polícia pediu para eles parar, eles evadiram-se do lugar. E a polícia entrou em perseguição e acabaram atirando naqueles 2 jovens e um deles morreu. A mãe agora estava reivindicando, correndo, né, querendo justiça. Só que quem concorda comigo que ele errou? Ele errou, irmãos, porque ele não se sujeitou a uma autoridade. No mínimo que ele pudesse acontecer ali era aquele veículo ser preso, ele ter que pagar uma fiança, pagar, né, aquela multa, mas a vida dele estaria preservada. Mas não, ele caiu na besteira de fazer isso. E nós muitas vezes, né, desrespeitamos, não nos sujeitando às autoridades. Então, a posição da autoridade foi estabelecida por Deus. Porém, a pessoa que está lá naquela posição, ele entrou também por meios legais. Amém? Vou citar um outro exemplo, os governantes. Ah, pastor, então quer dizer que é o Deus que coloca um político corrupto lá de autoridade? Não. Nós vivemos num país que existe o quê? Eleição, sim ou não? Quem é que decide? É o povo. Inclusive o que vai para lá não é culpa de Deus não, é culpa nossa, que escolhemos para ir para lá. Amém? Agora, para você entender, por exemplo, um candidato que ele se elege para assumir o cargo de presidente, você votando nele ou não, a partir do momento que ele assume lá, você tem que respeitar. Ele é autoridade. Ah, pastor, mas ele é corrupto. Ei, existe a lei, a justiça. Você pode legalmente reivindicar isso. Um dia nós estávamos falando de uma situação e alguém perguntou, eu falei que estava orando pela nação e orando pelo presidente. Ele diz, se fulano for presidente, você vai orar? Eu digo, vou orar do mesmo jeito por ele. Porque a palavra diz que eu devo orar. Ele não disse por alguns, por toda a autoridade. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Então nós precisamos entender isso, que a posição foi estabelecida por Deus. Agora, a pessoa que assume lá, nem sempre foi Deus que colocou ele lá. Eu sei que nós estamos agora, por exemplo, num período eleitoral, e uma das coisas que nós vamos estar fazendo, inclusive, é orando, para que entre uma pessoa lá que seja mais próximo daquilo que Deus quer para nós. Você crê que Deus quer o melhor para nós? E vai atuar também através do governo. Amém? E nós devemos fazer isso. Então, a primeira coisa, eu vou dizer para você, crente, hoje, você não tem nada que está falando mal de autoridade nas redes sociais. Amém? Essa palavra, irmãos, esse tema sobre submissão e autoridade, ele vai vir para nos confrontar mesmo. Porque outro dia a gente estava falando aqui, até a Helene falando, que muitas vezes nas redes sociais, os nossos dedos ficam coçando para você fazer um comentário. A sua boca fica doidinha para fazer um comentário também quando você vê alguém falando. Mas nós não devemos entrar nessa daí não, viu? Amém? Ele é autoridade e ponto final. Chegou lá. Uma das coisas, irmãos, por exemplo, temos agora um presidente. Quem ganhar na próxima eleição, a partir do dia tal do ano que vem, aquele que está lá, ele vai ter que reconhecer que o outro ganhou, sim ou não? Então também nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Reconhecer. Eu lembro que um dia eu falei, rapaz, não sei o que é o nosso governo. Ele disse, seu, meu não. Diga, você está morando aonde? Você está vivendo em que país? Porque se você não quiser que ele seja o seu governo, você precisa sair daqui e morar em outro lugar. Porque enquanto você estiver morando aqui, o seu governo é ele. Você pode talvez não gostar do que ele está fazendo, mas ele é o nosso governo. Amém? Entendido até aí? Então nós vamos entender um pouquinho agora o que é e o que não é submissão. Hoje nós estamos falei um pouco aqui sobre a autoridade, mas eu quero me deter um pouco mais sobre a questão da submissão, para você entender, para você ficar em paz, para você não ter nenhum problema em se submeter. E aí você precisa entender o que é a submissão. Irmãos, no geral, quando nós pensamos em mundo, em universo,
Hoje eu fico olhando, às vezes as pessoas falam sobre a polarização na política, né? Ah, ou é isso, ou é aquilo. Irmãos, eu não sei com a política como deve ser. Eu só sei que no reino de Deus é assim. É polarização mesmo. Ou você é do reino de Deus, ou você é do império das trevas. Eu não conheço pela palavra um meio termo. Ah, eu estou aqui, eu nem estou lá, nem estou cá. Não. Ou você é de cá, ou você é de lá. E ponto final. Ah, eu me submeto mais ou menos assim, mas não. Ou você se submete a Deus, ou você se submete ao diabo, que é o Deus desse século caído. Amém? Amém, irmãos? Então já começa por aí para você entender essa questão. E aí nós falamos muito sobre esses dois reinos. Aqui pela palavra, nós vemos lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, por exemplo, a palavra diz que Jesus, ele nos libertou, ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe agora para um reino de luz. Então nós estávamos lá, ele nos tirou de lá, ele trouxe para cá. Cabe a nós nos submeter a quem? A esse reino agora. Nós não estamos mais lá. Amém? E aí a gente vai sempre buscar entender dessa forma e se posicionar naquilo que o Senhor fala na sua palavra. O Senhor fala de dois princípios. O Senhor fala que um é o orgulho, o outro é a humildade. Não existe um meio termo, ou você é orgulhoso ou você é humilde. Está entendendo isso? Ah, eu sou humilde, mas de vez em quando eu não piso em mim não. Se acha, soberba. Como é mesmo, Olange? Aleluia, Deus está falando, amém? Duas sabedorias. Veja, Deus ele vem sempre trabalhando. Polarização mesmo. Ou é lá, ou é cá. Ele fala sobre duas sabedorias. Ele fala que a sabedoria que vem do alto, né, é benéfica, mas a sabedoria terrena, ela é demoníaca. Eu quero até que você abra aqui, rapidamente, lá em Tiago, capítulo 3, para a gente ler esses dois textos rapidamente, para que eu possa falar sobre o que é e o que não é submissão. Valei-me Jesus da glória. Tempo já passou. Aleluia. Mas eu fui esperto, eu botei com uma folga assim. Você abriu lá em Tiago, capítulo 3, versículo número 15, diz assim: esta não é a sabedoria que desce de lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, ou diabólica. Está falando de que sabedoria? A sabedoria humana, a sabedoria terrena. Veja que Deus está trabalhando entre as duas sabedorias, ou seja, entre os dois extremos mesmo. Um é da demoníaca, é diabólica, e a outra é do alto. No verso 17, ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente, diga primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Aleluia! Glória a Deus! Então veja que Deus ele sempre trabalha com esses dois lados. Ou você é daqui, ou você é de lá. Jesus diz, nós não somos desse mundo. Amém? Nós somos de lá. Então a gente não se baseia em nada por aqui. E para que você entender de uma vez por todas, nós vamos agora saber o que é, o que não é também a submissão. Como vimos, a submissão é o ato de se submeter-se a alguém que está em posição de autoridade. É a disposição para aceitar um estado de dependência, obediência e sujeição a uma autoridade ou a uma força. Ela é colocar-se em ordem, abaixo, sub, é um prefixo que significa abaixo. E eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso aqui. Atitude de servir de boa vontade, que vem do coração, submeter-se a uma missão, um chamado ou vocação, renunciar à sua vontade
para fazer a vontade de outros. Aqui eu estou falando o que é a submissão. Amém? E aqui a atitude de servir de boa vontade que vem do coração. Colocar-se em ordem ou abaixo. E esse colocar-se abaixo é que muitos, arranha, que muitos não querem entender ou se colocar em submissão. Isso aqui, irmãos, nós vamos entender agora no que a submissão não é. Amém? Nós entendemos aqui o que é, mas vamos entender também o que não é. Mas eu gosto muito dessa parte aqui que fala assim, submeter-se a uma missão, um chamado ou uma vocação. Se submeter a alguém é se submeter a uma missão. Você crê que as autoridades, elas estão aqui com uma missão? Qual é a missão das autoridades? Colocar em ordem as coisas, proteger. Nós vamos falar, quando eu falar de autoridade, eu vou falar aqui para você entender, mas eu vou mencionar logo isso aqui, para você entender, irmãos. A posição de autoridade é a posição de proteção. Você quer proteção para a sua vida? Aonde que você vai estar protegido? Se submetendo. Embaixo. Embaixo. Salmos 91 diz, aquele que habita. Não é aquele que está fora. Não é aquele que vai de vez em quando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, num lugar de proteção, submissão. Se submete, se coloca embaixo. Quando nós estamos nessa posição, nós estamos protegidos. Quer proteção para a sua vida? Se submeta às autoridades. E aqui diz numa missão. Que missão? Sabe, irmão, você já imaginou? Quem aqui lembra de um tempo que a polícia na Bahia fez greve? Virou um caos, irmãos. Eu lembro que eu estava em Juazeiro. Era um terror. Começaram a atacar terror nas ruas. Dentro da polícia pode existir pessoas más? Pode. Seres humanos. Eles são falhos também. Mas a ordem deles é colocar uma ordem na sociedade. Eles estão em favor da vida. Você vê que a polícia da Bahia, inclusive, tem uma mãozinha assim. E um nome, Pacto pela Vida. Pacto pela Vida. Amém? Inclusive, eu quero já fazer algo com você aqui hoje. Depois você pega essa mensagem, alguma coisa, mistura alguma coisa e compartilha nas redes sociais mesmo, falando, mencionando as autoridades, mencionando a polícia. Eles precisam saber dessas coisas, é muito interessante. Eu lembro que um dia eu falando com um policial, ele disse que ficou boquiaberto, porque ele não sabia que tinha isso na Bíblia. Deus, irmãos, é um Deus de ordem, amém? E aí nós vemos aqui, nós nos colocamos, nos submetemos a uma missão, um chamado, uma vocação. Isso é o mesmo quando se trata para a questão das autoridades eclesiásticas, que nós vamos estar falando aqui na próxima quinta-feira, em nome de Jesus, eu creio. Renunciar à sua vontade para fazer a vontade de outro. É uma outra submissão. E para entendermos o que é submissão, primeiro precisamos entender o que ela não é. E duas coisas bem interessantes nós vamos entender aqui nessa noite. O que não é submissão. Submissão não é uma posição de inferioridade. Diga, submissão não é uma posição de inferioridade. Diga, quando eu me submeto, eu não me torno inferior. Eu quero abrir um texto com você em Mateus capítulo 18, versículo número 4. Mateus 18, versículo número 4. O próprio Jesus, ele falando assim, ele disse, portanto, aquele que se humilhar, veja que não é aquele que será humilhado. Ele diz, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o quê? O maior no reino dos céus. Lembra que eu falei que a sua posição de autoridade vai ser medido pelo seu nível de submissão? Ele diz, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então a primeira coisa que você entendeu, que submissão não é se tornar
inferior. Como a Natália falou, mencionou aqui antes, as mulheres, por exemplo, elas têm uma certa dificuldade, uma certa não, uma grande dificuldade sobre a questão de se submeter, porque elas acham que se submeter é se tornar inferior. Isso aconteceu porque também os homens entenderam errado a posição de autoridade. Amém? Eu já mencionei aqui, a posição de autoridade é proteção, servir, proteger, guardar, cuidar. E se isso fosse feito e entendido da forma certa, eu acredito que facilitaria também para que as mulheres pudessem se submeter e vice-versa. Eu acredito que para um homem também exercer a função de autoridade, se a mulher se submeter, também vai facilitar. Nós vamos chegar nesse dia que vamos falar entre marido e mulher, amém? Mas vamos ver aqui. A outra coisa que submissão não é. Diga, submissão não é sinônimo de obediência. São duas coisas bem interessantes, que as pessoas pensam que obedecer é ser submisso, e não é. Muitas vezes você pode obedecer, chutando o pau da barraca, murmurando, reclamando, falando um monte de coisa. Ah, esse negócio chato, só vive mandando fazer isso, sei o que, e você vai obedecer, fazer, porém não está se submetendo. Quando você sair daquele lugar, a primeira coisa que você vai fazer é falar mal daquela autoridade. Ah, eu só faço porque eu não tenho outro jeito. Isso chama-se insubmissão. Você obedece, você faz todo dia porque você está ali cumprindo ordem. Mas a sua vontade era sair dali. E aqui deixa bem claro. Quando ele diz todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, está falando exatamente sobre isso. Porque quem aqui se arrisca, na sua sã consciência, a desobedecer a uma autoridade, por exemplo? Na sua sã consciência, você não vai fazer isso, a não ser que você já esteve a fim de sofrer alguns danos mesmo. Eu acho bem interessante, nós gostamos muito de usar esse exemplo. Por exemplo, um guarda de trânsito. Ele está lá no meio da rua e vem aquela carretona enorme, trucada. Ela é ou não é imponente? Ela é ou não é poderosa? Imagine se ela partisse para cima daquele guarda de trânsito, ela passaria por cima, esmagava ele, mas basta ele fazer... Dá com a mão, quem está no comando da carreta tem que parar. Isso chama-se autoridade. O outro lado se submeteu. Agora, a forma como ele se submete ali, vai dizer, ele obedeceu. Mas ele pode estar lá reclamando, xingando o guarda de trânsito. Quando sair, dá a dizer umas boas. Ele obedeceu porque houve uma ordem. Ele sabia que não poderia ultrapassar aquela ordem, mas ele não se submeteu. Então, nós vamos entender esses dias, nós vamos aprender que ser submisso nem sempre quer dizer que você está obedecendo, como também quando você obedece, nem sempre você está sendo submisso. Você está entendendo isso? Aqui nós temos aqui bem claro isso. A Bíblia diz que devemos ser submissos ou sujeitos às autoridades, mas isso não quer dizer que devemos sempre obedecê-los. A falta de compreensão da diferença entre submissão e obediência tem causado muitos transtornos a muitas pessoas, tanto a líderes como a liderados. É um pensamento comum entre os cristãos, que se obedecerem aos seus líderes estarão sendo submissos. Mas a submissão é uma atitude, é o respeito, a consideração. A obediência é comumente um ato que se pratica. É preciso ser submisso e é possível ser submisso e não ser obediente. Assim como é possível ser obediente e não ser submisso. Sendo assim, submissão e obediência são conceitos que estão interligados, porém não são sinônimos. Portanto, é possível ser submisso e obedecer, ser submisso e não obedecer. E o próprio Deus, irmãos, ele nos deixa claro e ele nos dá o entendimento para que você pode
em alguma situação, desobedecer, mas continuar submisso. Como assim, pastor? Eu creio que eu vou fechar com isso daqui, mas para que venhamos entender. Um exemplo. Eu estou aqui como um pastor e sou uma autoridade, mas de repente eu delego uma ordem para um liderado aqui da igreja fazer uma determinada coisa que está fora da palavra. Você tem o direito e você deve desobedecer. Amém? Você entendeu isso? Se eu der uma instrução para você fazer algo que está fora da palavra e você entender pela palavra que isso que eu estou instruindo você a fazer não está de acordo com a autoridade suprema, você pode me desobedecer. Porém, você deve continuar em submissão. Você pode chegar para mim e dizer: pastor, me desculpe, me perdoe, eu lhe respeito, eu lhe honro, eu gosto muito do Senhor, considero o Senhor, mas eu não posso fazer isso, porque isso está de contra a palavra do Senhor, e eu não vou desobedecer aqui a palavra do Senhor, porque a submissão está de acordo com a outra submissão. Para que eu possa ser autoridade sobre algo na sua vida, eu preciso estar submisso à autoridade suprema. Você entendeu isso? Então você pode ser desobediente, entenda isso em nome de Jesus. Em que situação você pode ser desobediente? Quando isso ferir a palavra ou a uma autoridade maior. Amém? Nisso, inclusive pessoas hoje na lei, por exemplo, às vezes eles recebem uma determinada ordem de uma determinada autoridade, mas ele conhece a Constituição, ele conhece as normas, ele diz: isso está ilegal, eu não sou obrigado a obedecer você nisso. Ele respeita, ele não desacata a autoridade, ele tem todo o respeito por ele diz: eu vou lhe obedecer aqui, mas eu não posso fazer isso porque isso está fora da lei. Entende isso? Da mesma forma, você pode ser submisso e não obedecer, e obedecer, que é o caso quando aquilo que a pessoa está falando, a autoridade está falando, eu dou uma instrução para você, e aí você sabe, porque sabe que isso é uma ordenança do Senhor, você deve obedecer, mas você também deve se submeter. Quando isso acontece? Isso geralmente acontece no caso, por exemplo, de servos. Lembra que a palavra diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tomando a forma de servo? É nessa área que muitas vezes cristão cai do cavalo e não sabe por que muitas vezes não está tendo uma autoridade sobre determinadas coisas na sua vida. Eu já vou encerrar com esse assunto aqui, mas o exemplo: o Senhor te chama para servir, você vem, você é uma bênção em obedecer. Se eu chamar você de madrugada, você vem. Se eu chamar você meia-noite, você vem. Se eu disser faz isso, você faz. Se você faça aquilo, você faz. Mas murmurando, reclamando, não está com o coração alinhado. Na primeira oportunidade que você tem, você está falando mal da sua autoridade. Você não considera que ele está fazendo o que é certo. Você começa a dizer, a falar: se fosse eu, faria diferente. Isso chama-se insubmissão. Você faz tudo, obedece todas as ordens que passam para você. Faça uma escala, você cumpre todas elas. Certinho. Mas murmurando. A palavra diz que é para você fazer algo, você até obedece, mas reclamando. Que é o caso que nós vamos falar aqui para a semana, inclusive com relação às mulheres. Um exemplo claro. Tem muita mulher que diz: eu só faço porque a palavra está mandando. Nós temos um exemplo, uma história de uma irmã que foi muito engraçada, que diante de uma situação, foram para diante de um gabinete e o pastor orou por aquele casal, eles estavam brigados, e eles se perdoaram. Quando foi mais tarde, quiseram ir para um nível maior, ele quis ir para um outro assunto, e ela disse: longe de mim, distante de mim. Ele disse: cheio de mulher, tu não me perdoou? Ele disse: claro, na presença do pastor, eu tinha que perdoar. Obedeceu, mas não se submeteu. Acabou. Tudo desfeito, irmãos. E muitas vezes nós estamos isso. Só estou fazendo porque o pastor disse que é para fazer.
Se fosse por mim, eu não fazia. Cuidado com isso. Amém, irmãos? Então você entendeu que é importante aprendermos sobre autoridade e sobre submissão? Você quer andar em autoridade? Deus, irmãos, Ele quer para nós. Já vou encerrar. Deus, Ele quer que os seus filhos andem num nível alto de autoridade. E essa autoridade que nós temos aqui agora é contra as circunstâncias, é contra o diabo. E uma das coisas, irmãos, que me veio ao coração e eu comecei a meditar sobre isso. Você tem analisado o seu nível de autoridade? Você tem analisado como é que as circunstâncias estão se dobrando a você? Como é que elas estão retrocedendo a você? A palavra do Senhor diz: achegai-vos a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de nós. Veja, irmãos, eu aprendi uma coisa, que o nosso nível de autoridade, você não vai nem precisar falar com o diabo. Obrigado pelos amém. O seu nível de autoridade, você não vai nem precisar falar com o diabo. Sabe o guarda de trânsito, ele diz assim: encosta. Ele só faz acenar com a mão. E ai de você que não encoste, ai de você que não pare lá e não venha prestar satisfação. A Bíblia diz: achegai-vos a Deus. Ou seja, se submeta a Deus, se humilhe a Deus, se humilhe debaixo da potente mão do Senhor. E o diabo vai dizer: ei, ali não dá para mim não. Ele está numa posição ali que não adianta nem eu tentar. Eu vou me afastar dessa autoridade, porque se eu permanecer aqui o negócio pode pegar para o meu lado. Você já viu alguém fazendo gracinha para a autoridade? A autoridade chega e diz: ei, mãos ao alto, vira para a parede, mão na cabeça. Não é assim? E como é que nós estamos exercendo a nossa autoridade? Se submetendo, irmãos. Vamos nos submeter à palavra. Vamos nos submeter a Deus. Essa palavra é para nos fortalecer mesmo. Esse ensinamento é para que você venha se posicionar, irmãos, naquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Eu creio que nós seremos e viveremos no poder de Deus, andando no poder de Deus, agindo como autoridade, sabe, falando, porque a Bíblia diz que Deus deu um nome, Deus o exaltou de tal maneira. Quando você se submeter, irmãos, Deus vai exaltar você de tal maneira, em situações que você vai chegar, e circunstâncias já vão estar se dobrando, se curvando diante de mim, diante de você, irmãos, pelo nível de autoridade. Quando eu entender isso, irmãos, eu não quero vacilo, eu não quero brincadeira de não estar me submetendo àqueles que foram investidos de autoridade. Principalmente a palavra do Senhor. Se a palavra fala, eu acredito, eu creio, ponto final. E devo me submeter ao que está dizendo. Está escrito. Eu vou me submeter a isso, irmãos. Ande em amor. Ande em obediência. O que é isso? É Deus falando. Se submeta a isso. Faça isso. Você se submetendo à palavra. E aí quando você se apresenta perante a circunstância, elas vão se dobrar. Aí vem um crente. Aí vem um crente, e eu não tenho pareio com ele não. Amém? Diga: maior é o que habita em mim. Você crê que a autoridade de Cristo habita sobre você? Deus nos tornou, irmãos, poderosos. Agora existe um meio pelo qual nós podemos andar. Amém? Você foi edificado nessa noite? Na próxima semana nós estaremos falando sobre 5 formas de nos submeter. E há 5 coisas essenciais que nós devemos andar em submissão. Eu já mencionei uma aqui, que a primeira delas é a Deus e a sua palavra. Mas na próxima quinta-feira eu vou estar falando sobre esses 5 níveis de submissão, a essas 5 coisas das quais nós devemos estar sujeitos o tempo todo, não de vez em quando, sempre nos sujeitando a isso, para que nós possamos viver uma vida poderosa. Amém? Glória a Deus. Alguém tem algum pedido de oração aqui nessa noite?